dia, gente. Graças a Deus por mais um dia. Graças a Deus, né, em podermos contemplarmos essa natureza tão linda que o Senhor tem nos proporcionado. Eu quero meditar com os irmãos nesta manhã, aqui no livro de Mateus. Vamos lá para o livro de Mateus, capítulo 21 de Mateus 21, versículo, Mateus 21, versículo 18, que é a parábola da figueira. Mateus capítulo 21, versículo 18, que diz que de manhã, voltando para a cidade, Jesus, né, e seus discípulos, de longe ele avistou uma figueira. Perto do caminho, dirigiu-se a ela e não achou senão folhas. E não achou nada a não ser folhas. Nós sabemos que essa aproximação do Senhor junto àquela figueira era para que pudesse ele e seus discípulos extrair daquela figueira frutos para se alimentar, como diz aqui a própria leitura nessa parábola, nesse fato, né, que aconteceu aqui. Só que não achou, e era um momento oportuno daquela figueira estar frutificando, e simplesmente aquela figueira não estava dando fruto, e era a estação de frutificar. O momento era frutificar. E o Senhor, quando olhou para ela, de longe avistou, né, as suas folhagens, e observando a figueira, só tinha folhas e frutos zero. Ou seja, era uma figueira que, naquele dado momento ali, ela demonstrava uma coisa, né, em termos de aparência, que na verdade mesmo o principal naquela figueira seria os frutos e não as folhas. Então, amados, quando a gente para pensar aqui voltado para a aparência exterior, porque aquela figueira estava demonstrando uma aparência de que tinha frutos, e de longe quem avistava ela, mas ao se aproximar é que foi detectado que não havia frutos nenhum. Mesmo porque, olhando de longe uma figueira, você vai observar, as folhas são miúdas e os frutos também são miúdos, ou seja, de longe você não consegue identificar os frutos em uma figueira, porque as folhas são miúdas e os frutos também são miúdos e se entrelaçam ali, e de longe dificilmente se identifica. Mas o Senhor se aproximou dela. No que se aproximou daquela figueira, aquela figueira demonstrou que não havia fruto nenhum. Essa aproximação da figueira
foi fundamental para identificar o fruto, se havia fruto ou se não havia fruto. E com o ser humano é da mesma forma, né? Trazendo agora para a nossa vida secular, a gente só conhece realmente uma pessoa na medida que a gente vai estreitando o relacionamento com aquela pessoa. Na medida que você vai se aproxima em termos de estreitar relacionamento, é que você vai conhecer de fato aquela pessoa ou não, né? Porque enquanto estiver de longe, você não conhece se a pessoa é bem-humorada, se a pessoa é mal-humorada, não sabe se aquela pessoa tem os seus momentos de estresse, né? Então, a gente não conhece a pessoa. Então, na medida que se aproxima da pessoa, é que você vai identificar quem de fato é aquela pessoa que você está se aproximando. E voltando aqui para a questão dessa figueira, ela só tinha, versículo 19, só tinha folhas, ou seja, somente uma aparência exterior. Estava muito bem, né? Arborizada, uma folhagem impecável, mas o que identificava ela de fato não eram as folhas e os frutos. O que identifica uma pessoa de fato, né, se tem Deus no coração ou não estou falando aqui de religião, o que identifica uma pessoa de fato, se tem Deus no coração ou não, são os frutos, são as atitudes da pessoa, são os comportamentos diário e constante do ser humano. Então, se a pessoa tem um comportamento totalmente contraditório ao que está na palavra de Deus, então identificamos pela palavra de Deus que aquela pessoa não tem Deus no coração, porque as atitudes que a pessoa toma é totalmente contraditório ao que está na palavra. E justamente essa é uma das questões que fez com que o apóstolo Paulo, os apóstolos de uma forma geral, né, João, o evangelista, confrontassem constantemente com os judeus, né, da sua época, porque eles falavam que eram seguidores de Moisés, falavam que tinham, né, e que serviam ao Deus que Moisés servia, mas faziam as coisas totalmente avessa, totalmente, né, contrário àquilo que a lei determinava que eles fizessem. E pelo contrário, eles tinham, cultivavam um ódio, cultivavam, uma violência, tremenda, tudo na base do ódio, da violência, tudo na base da coisa não certa, e achavam que estavam bem e achavam que estavam no seu posicionamento correto. Então, quando os apóstolos vêm, quando Jesus Cristo surge com seus apóstolos e começa a confrontar com eles a respeito dessa questão, então ali é um choque. Por quê? Porque eram situações que eles cultivavam que já estavam enraizados na alma deles. E agora, como mudar as atitudes que já estão enraizadas na alma da pessoa e é uma questão milenar? Somente Deus, por ter misericórdia, e a pessoa também deixando Deus trabalhar e tratar.
porque havia uma aparência muito grande, olhando para eles uma aparência muito grande, mas quando se aproximavam, né, toda aquela aparência de que guardava e conservava as Escrituras caíam por terra porque havia muita maldade e perversidade no coração deles. Então, aqui no versículo 19, fala de aparência. Quando fala de folhas, que as folhas sobressaíram, né, e não os frutos, aqui está falando de aparência. O que tem que aparecer, né, na minha e na tua vida, na nossa vida, não são as folhas, e sim os frutos. O fruto tem que sim, né, aparecer na nossa vida, e não folhas, porque o Senhor nos chamou para frutificar, e não para, né, dar folhas, mas sim para frutificar. Mas só que a nossa alma, a alma do ser humano, essa tão assim, aprisionada a coisas erradas, que o ser humano tem dificuldade de frutificar, de dar fruto que glorifique e exalte o nome do Senhor. Então existe aí essa batalha travada, uma batalha tremenda, uma batalha espiritual, uma guerra da carne contra o espírito, para que não viemos fazer as coisas corretas, para que não viemos fazer aquilo que exalte e glorifica o nome do Senhor. Então existe essa batalha espiritual. E nessa batalha espiritual, o que tem que prevalecer na nossa vida não é as folhas, e sim o fruto do Espírito, né? Ou seja, a pessoa quando chega diante de Deus, né, quando recebe o chamamento e se aproxima de Deus, na medida que a gente quanto mais se aproxima de Deus, a tendência é nós mudarmos. A tendência é haver mudança, a tendência é haver uma transformação na medida que a gente se aproxima de Deus, né? E como se aproximar de Deus? De repente você está me perguntando nessa hora, o que eu preciso fazer, né, para se aproximar, ter essa aproximação de Deus? Essa aproximação de Deus, ela começa a partir do momento que nós negamos, ou seja, deixamos de praticar tudo aquilo que nós sabemos que é contraditório à palavra. Então, é o primeiro passo. Aquele que quiser vir após mim, diz o próprio Cristo, negue-se a si mesmo. Ou seja, o primeiro passo para se aproximar de Deus é nós deixarmos para trás, deixarmos de praticar tudo aquilo que praticávamos antes, que sabemos que é contrário à palavra de Deus. Sabemos que Deus não aprova, porque todos nós sabemos que aquilo que nós praticamos que agrada a Deus ou não. Então, o primeiro passo para quem quer se aproximar de Deus, ter essa intimidade com Deus, é se esforçar para não praticar coisas que vai de encontro às Escrituras Sagradas. Primeiro passo. Os passos seguintes para se aproximar de Deus está envolvido com as coisas do reino de Deus, envolvido com a meditação constante na palavra, estar envolvido, né, com os trabalhos determinados, né, que você sabe muito bem que existem trabalhos que nós executamos, que fazemos, que agradam o Senhor, que glorificam o nome de Deus.
e também através da oração, da busca, né, da intercessão, de um clamor. Então, são alguns elementos que nós utilizamos, que entendemos, que nos aproxima de Deus. Mas o primeiro passo é importante, é negar a si mesmo, né? É não continuar alimentando, né, as atitudes que nós praticarmos quando estávamos lá fora no mundo. Primeiro passo é importante. Porque quando damos o primeiro passo, o Senhor vai entender que nós realmente estamos querendo se aproximar dele. Você vê a atitude dos apóstolos, cada um tinha uma personalidade muito forte, e houve ali uma batalha espiritual, né, cada um dentro da sua batalha espiritual, para não deixar prevalecer suas próprias vontades, porque o mais importante naquele exato momento, assim como, né, na minha e na tua vida, o que tem que prevalecer não é a nossa vontade, mas sim a vontade de Deus, a vontade daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então aqui a gente vai observar em João capítulo 15, né, que aqui fala a respeito de uma videira, que Jesus Cristo se coloca como uma videira, mas não é videira comum. Aqui ele destaca que ele é uma videira verdadeira, né? Ou seja, ele não se colocou, olha, eu sou uma videira. Porque videira, existem diversos tipos de videira. Existem muitos tipos de videira. Então, ele já chega colocando, olha, eu sou a videira verdadeira, né? Eu sou a videira verdadeira. Porque antes dele, né, a gente entende pela própria palavra que o Senhor plantou uma videira. E essa videira que foi plantada antes de Cristo chegar a esta terra, a este mundo, não frutificou o que deveria frutificar. Demonstrou falhas terríveis. E agora o Senhor vem como uma videira verdadeira, né, como o Salvador do mundo, né, para poder trazer uma esperança, até mesmo para aqueles que foram plantados anteriormente a Ele, né, até justamente para eles. Mas eles o negaram e nós fomos alcançados pela graça de Deus. Então João 15 vem falando, olha, eu sou a videira verdadeira, né? Ou seja, ninguém faz, né? Inclusive Nicodemos, quando estava conversando com o Senhor, em João capítulo 3, verso 2, ele foi constatar realmente quem era aquele homem que fazia, né, grandes sinais e maravilhas. E Nicodemos, em João 3, 2, ele abre a sua boca e testifica que realmente ninguém faz, ninguém pode fazer os sinais que o Senhor faz, mestre, se Deus não for com ele. Então Nicodemos chegou a essa conclusão, que Jesus Cristo não era uma videira normal, ele era a videira verdadeira, vindo de Deus para trazer uma proposta de salvação para a humanidade, ao qual eu e você precisamos e necessitamos de entrar por esse plano da salvação, de examinar e aceitar o plano de Deus da salvação em Cristo Jesus, para que possamos ter um futuro, né, certo e não um futuro incerto. Porque esta vida, amados, é passageira. Vivemos aqui, uns vivem 15, outros 10, outros mal nascem e já não existe mais.
outros vão a 70, outros um pouquinho mais, um pouquinho menos. Essa vida é passageira. Deus tem reservado uma vida eterna com Ele, mas para que possamos tomar posse dessa vida eterna, nós temos que passar e entrar pela porta que é Cristo. A videira verdadeira, que foi apresentada ali juntamente com os discípulos como videira verdadeira. E ainda em João 15, o próprio Jesus Cristo falando que o Pai é o lavrador. O Pai é o lavrador. Ele é a videira e o Pai é o lavrador. Nós sabemos que o lavrador é o dono da terra, ele que determina de uma forma geral o que vai acontecer na terra, que ara, que prepara, que coloca o esterco necessário na terra, que melhora o condicionamento da terra. Então o Senhor, o Pai, Ele é o lavrador. É o lavrador. A decisão final é o dono da terra. E o Senhor, nesta manhã, Ele já decidiu, está decidido, da parte dEle, em te incluir no plano da salvação. Agora, somente depende de você. Eu creio que o lavrador, o proprietário, em João capítulo 15, já decidiu, está decidido. Por que eu tenho essa certeza, essa convicção? Porque o próprio Senhor, o Pai, Ele quando enviou o seu Filho único, Ele enviou para salvar o que se havia perdido. E quem se havia perdido era eu e você e toda essa humanidade. Então já está decretado da parte de Deus incluir a humanidade, eu e você, no plano da salvação. Só que a decisão também, porque são uma via, porque não adianta o Senhor querer, se do outro lado não há uma disposição também para poder aceitar as regras e passar a absorver as regras do Deus Todo-Poderoso e automaticamente começar a praticar aquilo que o Senhor está querendo. Aquele que quiser vir após mim, diz o Senhor, negue-se a si mesmo. Então, nós temos que também tomar uma decisão. Porque não tem como servirmos a Deus sem negarmos a nossa natureza carnal, perversa, ruim, maligna, porque a natureza do homem é ruim, é perversa. Então não tem como nós servirmos a Deus com toda essa bagagem de maldade, de perversidade, de malícia. Não tem como. Então há uma necessidade de rompermos com isso para assumirmos uma nova identidade com Cristo Jesus. Então essa oportunidade o Senhor está nos concedendo hoje. Ele está abrindo essa oportunidade para você nesta manhã, meu amigo. Mas você de repente se pergunta, mas olha, para mim não tem jeito. Para você realmente não tem jeito, para mim também não tinha jeito. Não tinha jeito para mim. Mas o Senhor entrou na minha vida e deu jeito. Me colocou e tem me colocado a cada dia do jeito que Ele quer que eu fique. Da mesma forma Ele quer fazer também na tua vida. O Senhor quer entrar na tua vida, fazer morada no teu coração e te transformar de dentro para fora, E essa aparência que você tem hoje, ela que é uma vida somente de aparência, a partir do momento que o Senhor entrar na tua vida, você vai produzir frutos para a glória do nome do Senhor. O nome do Senhor vai ser exaltado e glorificado na tua vida. Essa é a grande obra que o Senhor quer fazer na tua vida, entrando na tua vida, e essa vida de aparência, ela vai cair por terra, porque os frutos vão sobressair, A sua vida será mudada, o seu linguajar vai mudar,
as suas atitudes também começam a mudar, tudo na sua vida vai mudar, né? Porque a presença de Deus na sua vida, ela vai mudar todo o seu modo de ser, todo o seu pensamento, comportamento, tudo é mudado pelo poder da ação do Espírito de Deus na nossa vida. Então fique com essa palavra, né? Abre teu coração esta manhã. De repente você está afastado do caminho, volte para o caminho. Você que nunca esteve no caminho, né? Venha para o caminho. Faça uma aliança com Deus. Dê uma oportunidade para Deus na tua vida. Talvez você fique se perguntando, mas como dar essa oportunidade? Se aproxime dele. Faça a tua oração do teu jeito. O Senhor vai entender a forma que você vai falar com ele. Ore ao Senhor do teu jeito, peça a Ele para entrar na tua vida, no teu coração, transformar a tua vida, e tu vai ver que Ele vai ouvir a tua oração do teu jeito. E você vai ter uma vida mudada e transformada pelo poder da palavra de Deus. Que o Senhor nos abençoe, meu amado. Que o Senhor te abençoe. Que o Senhor nos guarde desse grande mal que está assolando o Brasil. Que o Senhor guarde a nossa família. Que as autoridades da área de saúde e sanitárias dessa nação, que Deus possa guardar e livrar. São pessoas que estão na frente da batalha e depende muito, né, das nossas orações. Que o Senhor nos abençoe. Em nome de Jesus. Amanhã, 8 horas da manhã, porção diária. Semeando fé, colhendo milagres. Deus te abençoe e te guarde, em nome de Jesus.